Igreja, eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Eu corri a beça, mas não consegui chegar para a EBD. E eu gosto de participar, né? Porque eu gosto de fazer perguntas, tirar dúvidas. É bom, irmãos. Estou um pouquinho cansada. Ontem eu ministrei na igreja quadrangular do Primeiro Amor em Piedade. Foi bênção. Cheguei tarde em casa, mas é desse jeito que nós vamos. Vamos nos colocar de pé? Ainda tem mais um louvor, irmãos. Que maravilha essa manhã, né? Podermos levantar e poder vir para a casa do nosso Pai e adorar Ele. Irmãos, como foi louvado, a fé, ela sabe. Você não precisa ver, você só tem que crer no teu milagre. A fé é aquilo que você não vê, mas que você tem certeza. Você já tem certeza que você vai viver o teu milagre? Você já tem certeza que você já está visualizando o teu milagre? Porque tem momento que a gente tem que começar a visualizar. Visualize o teu milagre, a tua bênção. Comece a visualizar. Porque você não precisa ver, você só precisa ter certeza. Porque se Deus ainda tem permitido que estejamos de pé, com saúde, é porque ainda tem muito para Deus fazer a nosso favor. Deus ainda tem muitas coisas para vivenciarmos nesse plano terreno e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Alabassuri canta rébias, rebalabandarás, aleluia. Ricanta rébia, aleluia. O nosso amado da nossa alma que se encontra aqui nessa manhã. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 39 diz assim: Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Amém? Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos. Senhor, obrigado por essa manhã, primeiro dia da semana, último dia do mês de novembro. Pai querido, Pai amado, obrigado, Ebenézia, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela tua presença, pela vida dos meus irmãos. Pai querido, Pai amado, obrigado, meu Deus e meu Pai, pela tua presença nesse lugar. Obrigado por cada vida que conseguiu despertar, levantar e estar aqui, meu Deus e meu Pai, te adorando, te louvando. Ó, amado de nossas almas, Pai querido, Pai amado, fale conosco através da tua palavra, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Abençoe essa palavra, abençoe as nossas vidas, fale aos nossos corações. Rendemos graças a ti, te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia. Aqui vai falar da ressurreição de Lázaro. Mas o interessante é que antes do Senhor Jesus dar essa ordem para que pudessem tirar a pedra, tinha já acontecido uma adversidade nessa família. E o interessante é que quando essa adversidade se apresenta nessa família, o versículo 3 vai dizer assim, capítulo 11, versículo 3, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Irmão, nós vamos ver uma família que se apresenta uma adversidade que é uma enfermidade. E nós vamos ver aqui que de imediato, quando essa adversidade chega naquela casa, elas mandam alguém avisar Jesus a adversidade que elas estavam se encontrando, que era a enfermidade do seu irmão. A primeira coisa que nós temos que fazer quando o problema se apresentar é buscar o Senhor, é orar a esse Senhor, é se colocar diante desse Senhor, porque muitas das vezes a gente vai para o homem e esquece de primeiramente buscar ao Senhor. Jesus não se encontrava por perto.
ele estava distante. Mas a primeira coisa que essas irmãs entendem é que precisava comunicar. Porque aqui está falando, chega a notícia até Jesus, que a família que ele amava, que Lázaro, a quem ele amava, estava enfermo. Só que nós vamos ver aqui, no decorrer dessa palavra, que ainda que Jesus tivesse recebido o recado, a notícia, que havia uma adversidade naquela família, a gente vê que Jesus não para o que ele está fazendo e vai de encontro àquela família para resolver aquele problema. Quantas das vezes, irmãos, já não oramos por algumas adversidades que se apresentaram em nossas vidas e não tivemos resposta de imediato? Nessa família não teve resposta, Jesus não chegou lá. Mas Jesus, ele vai falar para os seus discípulos que ele sabe o que está acontecendo lá. Mesmo ele não estando lá, ele não perdeu o controle do que estava acontecendo e do que iria acontecer. Ainda que elas não soubessem, Jesus já estava sabendo, ele foi avisado. Foi dito para ele o que estava acontecendo naquela família. E a Bíblia diz que era alguém que Jesus amava. E aí a gente pensa assim, se Jesus amava, por que Jesus permitiu que Lázaro fosse a óbito? Porque havia um propósito maior. Eu preguei na semana passada a respeito de Daniel dentro da cova dos leões. Sempre há um propósito maior dentro das nossas adversidades. E o interessante é que nós vamos ver que quando chega o momento certo de Jesus chegar naquele lugar, eles já estavam vivendo luto, já tinha 4 dias. E a irmã de Lázaro diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas das vezes a gente não verbaliza, poxa, Senhor, se o Senhor tivesse agido, não teria acontecido. Se o Senhor não tivesse dado, se o Senhor tivesse dado o escape, o livramento, se o Senhor tivesse curado. E ele chega ali e vê um alvoroço naquela cidade, uma família enlutada, uma família chorando, várias pessoas questionando porque era uma família que Jesus amava. Então, muitas das vezes as pessoas acham que pelo fato de servirmos Jesus, nós não passaremos por adversidade. Pelo contrário, como eu estava falando ontem, as lutas, as adversidades, ela vem no pacote do plano da salvação. Porque são essas lutas e essas adversidades que vai te enxertar na videira, que vai te enxertar na rocha que é Cristo. Porque são essas lutas que quando você entende que você não está mais sozinho, porque quando a adversidade bateu, elas mandaram um mensageiro avisar Jesus o que elas estavam vivenciando. O mais importante é que quando a adversidade chegar, você tem a quem recorrer. Irmãos, eu acredito que a pior coisa é quando vem uma adversidade, que eu sempre digo que dias maus chegam na casa de todo mundo e você não sabe a quem recorrer. Porque muitas das vezes você vai até recorrer ao homem que vai te dar, de repente, uma orientação que não vai trazer paz ao teu coração. E quando muitas das vezes a gente entende, não, eu vou orar primeiro. A adversidade chegou, o dia mal chegou, vou dobrar o meu joelho. Porque mesmo a situação não sendo resolvida e mudada, o Espírito traz paz em nós. E nós precisamos de paz. A paz que excede todo entendimento. E essas irmãs, elas mandam avisar Jesus. E Jesus não chega na hora que elas queriam ou desejavam, porque havia um propósito maior. Ei, ele pode não ter chegado ainda, mas entenda que há um propósito maior que eu não sei, mas que ele sabe. E quando chegar a hora de vivermos o milagre, porque quando ele chega, que ele vê todo aquele alvoroço, toda aquela confusão, uma família enlutada, ele vai aonde Lázaro tinha sido sepultado. E antigamente eram umas cavernas que eles colocavam vários corpos dentro daquela caverna. E para fechar aquela caverna, para que não houvesse pessoas que entrassem, né? Eles colocavam uma pedra, uma tampa. E não era qualquer pedra, era a pedra. E Jesus vai para aquele lugar.
E ele dá uma ordem para que tirassem a pedra. Tirem a pedra. O que é a pedra, irmãos? Como nós temos pedra na nossa vida que precisamos arrancar. E o Senhor, nessa manhã, para você viver o teu milagre, você vai ter que tirar a pedra. Ou as pedras. E o que é pedras na tua vida? O que precisa ser tirado? Quando o Espírito Santo de Deus estava me dando essa palavra, quantas das vezes nós temos a pedra da incredulidade? A gente louvou, a fé sabe. A gente só precisa crer. Aleluia. Creia. Tire a pedra da incredulidade. Muitas das vezes é a pedra que a gente se sente como pessoas, né, fracassadas. Ah, porque eu ainda não consegui. Ah, porque ainda não aconteceu. Ah, porque eu estou vivendo isso. Ah, porque eu passei por isso. Irmãos, em nome de Jesus, arranca essa pedra. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos príncipes e princesas de Deus. Não é pouca coisa para me continuar me sentindo inferior. Para mim continuar me sentindo como eu não fosse ninguém, como eu não fosse nada. Irmãos, tem um Deus, através do Espírito Santo, vivendo dentro de nós. E isso não é pouca coisa, não, é coisa grandiosa. Porque a pouca fé que você tem, que eu tenho, tem muitas pessoas querendo ter. A disponibilidade de estarmos aqui de manhã. Quantas das vezes a gente depara com pessoas falando, eu não consigo. Eu até queria estar lá, eu até queria caminhar, mas eu não consigo. Então eu preciso entender que não é pouca coisa a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E eu preciso tirar essa pedra para mim não ficar me sentindo inferior. Ou achando que aquele, porque tem um pouco mais do que eu me sentir um zero à esquerda. Não, irmãos. Ele pode ter aquilo que é material, eu tenho o que é espiritual, que é diferente. Ele pode ter o material, mas ele não tem a presença que eu tenho, ele não tem a paz que excede todo entendimento que eu tenho. Ele não tem essa fé que o Senhor tem nos ensinado, que vem crescendo a cada dia, que eu não preciso ver, eu só preciso ter certeza que tem um Deus me assistindo no controle da minha vida, que não perdeu o controle, que jamais me abandonará. Não é pouca coisa. Então nós precisamos tirar a pedra desse sentimento de vitimismo, de coitadinho. Tira, vai tirando essas pedras para que você possa viver um milagre. Porque bastava tirar a pedra para que ele pudesse dar uma ordem para aquele defunto sair de dentro daquela caverna. Mas a pedra somos nós que temos que tirar. Quando você começa a se sentir importante para Deus. Porque quando você se pega pensando da grandeza desse Deus, do poder desse Deus, da autoridade dele, saber que ele está com os 7 olhos de fogo, contemplando, guardando, que tudo está na potente mão dele, e de repente você entender que você faz parte desse projeto de Deus, que hoje você se encontra na mão dele, não é pouca coisa para você continuar se sentindo inferior. Para você continuar se sentindo fracassado por causa das adversidades que se apresentaram na nossa vida. Que continuarão se apresentando. Como eu disse, o pacote da salvação vem tudo isso. Vem adversidade, vem luta, vem perdas, vem abandono, vem traições. Mas nada disso pode frustrar a presença de Deus em nós. Pelo contrário, quando a gente começa a lembrar das situações dolorosas, a gente começa a reconhecer, Senhor, eu só estou de pé porque o Senhor me sustentou. Eu só sobrevivi. Eu continuo sendo uma sobrevivente porque eu não estava só. Porque se eu tivesse só, eu tinha perecido. Eu não estava de pé, eu já tinha me entregado. Eu não estaria aqui, eu não estaria vivendo. Porque quantas pessoas já não têm mais prazer em viver, irmãos? Não tem prazer mais em viver. E está definhando. Pessoas que muitas das vezes começam a ser sugestionadas com enfermidades.
e que não tem mais desejo nem força de querer sair daquela situação. Vai se afundando cada vez mais. E nós entendemos que muitas das vezes a fase ou o momento que estamos vivendo, só estamos conseguindo levantar, reagir, continuar avançando, caminhando, porque tem um Deus, irmãos, que nos visita de madrugada, que segura nas nossas mãos, que quando a gente abre o olho, que ele fala, você tem que levantar dessa cama, você tem que reagir a essa situação. E é essa voz, irmãos, de comando que tem nos dado esse comando para que a gente levante. Muitas das vezes chorando, magoados, feridos, sem saber do amanhã que pertence a ele, mas vencendo a cada dia. É necessário tirarmos a pedra de tudo aquilo que tenta nos colocar para baixo. Ah, você não presta. Ah, você não vai conseguir. Ah, teus filhos não são assim. Ah, porque, irmãos, são muitos sugestionamentos. Mas não importa. O importante é que tem um Deus com uma voz de comando falando que nós somos filhas amadas dele. Que ele nos enxergou no meio de uma multidão, no meio de uma diversidade, em locais onde a gente nem imaginaria que ele iria nos encontrar. Como eu preguei na semana passada, onde ele achou Davi, lá atrás da malhada, lá escondido, cuidando de ovelhas. Eu preguei sobre Mefibosete, sobre Lodebar, onde ele foi achado lá em Lodebar. Ainda que ninguém nos ache, Deus nos achou, nos encontrou e nos trouxe. Nos tirou das trevas, nos trouxe para a maravilhosa luz. Eu estava falando na sexta-feira, tem pessoas que vai chegando o final de ano, vai ficando deprimido. Porque eu fiz um planejamento, eu fiz uma planilha e não aconteceu nada. Você acha que não aconteceu nada se você está de pé? Às vezes nós somos muito ingratos. Porque você está de pé, você está aqui, ou está trabalhando, ou está dentro da tua casa, com saúde. Porque problemas todo mundo tem. Aconteceu um grande milagre. Deus nos guardou. Porque quantos estão num leito? Quantos pereceram? Quantos desceram à sepultura? Mas aí a gente não quer pensar nisso. Porque a gente acha que isso não pode acontecer na vida da gente. Então a gente sempre acha que não pode acontecer. Mas pode acontecer. Então eu não acredito que não aconteceu nada. Eu vi muitas coisas acontecer no decorrer desse ano. E eu sou grata a Deus. Porque saber que a gente vai entrar no último mês do ano e saber que eu continuo de pé, que a minha família está de pé, que a minha casa está de pé, eu tenho motivos de glorificar o nome do Senhor. Não me faltou nada, não me faltou a presença dEle, não me faltou a paz dEle, não me faltou a alegria dEle. Ele supriu todas as minhas necessidades e eu creio que Ele vai continuar suprindo. Porque o importante, o tirar a pedra, é o entendimento que nós precisamos ter. Você precisa ter certeza que a tua vida é uma bênção, que você é um homem ou uma mulher abençoada por Ele ter te escolhido. Independente daquilo que a gente deseja como realizações e conquistas, irmãos. Isso também vem num pacote. Buscai o meu reino e a sua justiça, que é demais coisas Ele vai acrescentar. A gente busca o reino, a justiça, e Ele vai acrescentando aquilo que é terreno, aquilo que é natural, aquilo que nós desejamos. Então não tem como, tem pessoas que ficam deprimidas, tem pessoas que não gostam de comemorar o Natal. Ai, é uma bobeira, é comércio. Irmãos, não é bobeira. É o nascimento de Cristo. Ah, mas eu não tenho uma data. Irmão, eu não preciso de data. Eu só preciso crer que Ele nasceu, porque se Ele não nascesse, a gente não estava aqui. E alegra o meu coração. E é um momento de confraternização. Quantas famílias, às vezes, não se reúnem só nesse dia? É igual o Dia das Mães, irmãos. Se não tiver uma data comemorativa, está todo mundo muito ocupado. Ninguém tem tempo. Muitas das vezes, onde a gente se encontra? No cemitério. Porque tem pessoas que a gente só encontra lá. Você nunca mais viu. Mas quando tem um velório, começa a aparecer um monte de gente, que às vezes anos e anos você não viu, não sabe nem se está vivo. Você só vai saber que está vivo é lá.
Porque muitas das vezes, se não tiver esses momentos, ninguém tem tempo. Todo mundo tem os seus afazeres. E a gente vai abrindo mão de estar em comunhão, como foi falado aqui. De estar com a nossa família. Às vezes é uma reunião que só dá briga e discussão, mas é bênção, irmão. A pior coisa é você não ter com quem brigar. Não é? Irmão, às vezes quer brigar com alguém. Quer fingir que tá de mal, quer fazer biquinho. Isso faz parte, irmãos. Agora, você não ter ninguém... Ah, meu Deus. É muito triste, irmãos. Tira a pedra. Nós temos um Deus, irmãos, que nos ama, que nós somos importantes. Ah, mas o meu filho, mas meu marido, mas... Não, mas e Deus, irmãos? O soberano, o poderoso. Eu estou falando é dele, que nos ama, que nos vê como pessoas importantes para ele. Muitas das vezes nós não somos importantes para ninguém, não. Só na hora, às vezes, que as pessoas precisam ou necessitam de alguma coisa. Mas amém, irmão, pelo menos lembrou da gente para buscar uma ajuda. E como é bom quando a gente pode servir, né? Pelo menos tá vendo que você pode servir. Tudo isso é válido. Tudo isso vem no pacote. E por que a gente fica sofrendo? Porque vem o sugestionamento. E a gente começa a achar que todo mundo tem direito menos eu. Que todo mundo pode menos eu. Não, enquanto eu não tirar a pedra e ter certeza, por isso que eu falo muito da nossa identidade. Você precisa ter a sua identidade em Cristo. Porque quando você receber, se ela foi roubada ou arrancada de você, você vai saber quem você é. Então você não vai estar preocupado com a opinião do outro. Porque tem gente que fica sempre muito preocupado com a opinião do outro. E quando você sabe quem você é em Cristo, o que o outro acha ou pensa, não vai fazer diferença, porque não vai te atrapalhar no teu desenvolvimento nem na tua caminhada. Porque você tem a sua identidade, você sabe quem você é em Cristo. Não somos perfeitos, mas sabemos quem nós somos. Todo mundo sabe quem é. Quem é e o que faz e o que não faz, todo mundo sabe, a gente não é doido. Então é importante com que quando a gente vem para essa presença, eu acredito que a primeira coisa que esse Senhor faz é nos devolver, nos dando, sabe o quê? Credibilidade. Porque na maioria das vezes, dependendo da nossa trajetória, dependendo das nossas atitudes, ninguém dá mais crédito, ninguém confia mais. Aí vem o Senhor nos chamando, nos colocando em posição de honra. Nós entramos, ele manda a gente se sentar no meio dos santos, ele não fala, não, Cláudia, fica lá atrás porque você é pecadora, porque você traiu, porque você feriu, porque... Não, fica no meio dos santos. E começa a nos dar credibilidade. Começa a mostrar que ele é poderoso, batendo, abrindo, ele bate, nós abrimos, ele entra e faz morada. E ele começa a mostrar que a soberania, que o poder dele faz uma transformação na vida do ser humano. Jesus chega naquele lugar, um momento difícil. Você imagine, que homem é esse? Já cheira mal. Irmãos, o pecado ele fede, ele cheira mal. É por isso que quando a gente vem para Cristo, a primeira coisa que o Espírito Santo começa a nos incomodar é abrir mão do pecado. É renunciar ao pecado, para não estar cheirando mal. Já tem 4 dias que ele está ali dentro. Mas o Senhor deu uma ordem, tira a pedra. Você não precisa justificar para o Senhor se está cheirando mal. Você não precisa estar o tempo todo, ai, Senhor, mas as pessoas... Aí eu lembro de Paulo, perseguidor da igreja, que quando ele tem um encontro com Deus, a Bíblia vai dizer que ele se esforçava. E eu sempre digo, irmão, se foi eu que errei, eu é que tenho que me esforçar. Eu que tenho que fazer a minha parte. Eu é que tenho que mostrar que essa palavra, que esse Senhor me mudou, me transformou, e eu tenho que ter paciência. Eu não posso achar que eu vou conseguir do jeito que eu quero se eu não tiver paciência.
Porque foi eu quem fiz e agora eu preciso mostrar se houve uma mudança, se houve um arrependimento. A primeira coisa que eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai nos dar é paciência. Porque não é fácil, irmão, muitas das vezes, quando a gente quebra a confiança, conseguir resgatar de novo. Não é impossível. Só que muitas das vezes a gente tem pressa. E a gente não entende que o outro que está machucado, que está ferido, ele precisa do tempo dele. E a gente precisa respeitar o tempo. Tirar a pedra é você se colocar no lugar do outro. É você entender que o outro precisa de um tempo e você ter paciência. Houve uma mudança, houve uma transformação, houve um arrependimento, você vai ser paciente. Eu não quero perder, eu não abro mão, então eu preciso ser paciente. Eu preciso buscar em Deus para que Ele me dê estratégia. Eu preciso que Deus me dê sabedoria. Eu preciso ter paciência e mostrar a mudança que houve em mim. O Senhor está falando nessa. Eu não sei quais são as pedras que é necessário que saia da sua vida, da minha vida, das nossas vidas. Eu só sei que o evangelho é simples. Eu só sei que tem muitas pessoas vivendo situações, dificultando, entrando em problemas desnecessários. É muito bom sermos leves em Deus. Isso não quer dizer que não tenha lutas, não tenha adversidade, não. Tem tudo isso que vem no pacote. Mas tem a leveza do Espírito Santo de Deus. Porque nós vamos tirando as pedras, o Senhor vai abrindo o nosso entendimento, a gente vai entendendo o que é reino, o que é evangelho, o que é salvação para cada um de nós. Então eu não posso me deprimir porque está chegando o final do ano, que eu fiz uma planilha, aconteceu algumas coisas, outras não estou preocupado, tem ano que vem. Tem ano que vem, irmãos. Enquanto a gente estiver aqui nesse plano terreno, ainda pode acontecer, irmãos. E eu não estou nem preocupado, porque se Deus fizer, Ele vai ser Deus. Se não fizer, Ele vai continuar sendo meu Deus. Porque aqui, para essa família, a oração foi feita. O anúncio foi dado. Mas não aconteceu da forma que elas queriam. Precisava vir um óbito. Para que o milagre pudesse ser maior naquela cidade. Para que aquelas pessoas que estavam em volta daquela família reconhecessem que era uma família que Jesus amava. Para que eles pudessem presenciar o sobrenatural, dando ordem para um defunto. E a gente sabe que dentro daquela caverna tinha outros corpos. Imagine se ele não chamasse a Lázaro. Ia vir todos que estavam ali, porque era o Filho de Deus, o próprio Deus, dando ordem para a morte. Irmão, nós estamos de pé porque nós temos um Deus que tem dado ordem. Porque ainda não chegou a nossa hora, ainda não está no nosso tempo. A gente escuta, ninguém morre de véspera, né? A gente não escuta falar isso. Mas quantas coisas a gente não vê acontecendo? Quantas imprudências às vezes, né? Num trânsito, uma imprudência às vezes, que às vezes nem quem está dirigindo é prejudicado, mas uma outra família, uma outra pessoa. Nós temos um Deus que Ele tem cuidado de nós, então nós temos que ser gratos. Porque o fato de você entender que você só está de pé, que a sua casa tem estado de pé, porque tem um Deus cuidando, irmãos, tem um Deus cuidando de nós. Tem um Deus cortando laços. Tem um Deus desfazendo armadilhas. Tem um Deus nos sustentando, suprindo as nossas necessidades. Por que eu tenho que me entristecer? Porque eu estou sendo sugestionada? Não. Eu vou começar a orar para que o Senhor renove os meus pensamentos. Renove a minha mente. Tire esses pensamentos de acusação, de setas, de dardos, que tem tentado me colocar para baixo a todo tempo. Que tem trago um sentimento de fracasso, de derrota. Nós não somos fracassados, não. Nós não somos derrotados, não. Até porque o teu nome já está escrito no livro da vida. E tem muita gente aí que pode já ter conquistado o mundo todo, mas ainda não tem o privilégio do plano da salvação. Porque vai chegar um momento que Deus vai nos pedir conta. E o que nós vamos apresentar? Até porque para onde a gente não vai levar nada, vai ficar tudo aqui. Mas tem um lugar que Ele preparou, que está nos aguardando. E é para esse lugar que nós iremos quando terminarmos a nossa trajetória terrena.
E graças a Deus, e isso traz alegria ao meu coração. Eu vivia perdida, eu era trevas, agora eu sou luz. Eu tenho uma credencial, eu tenho um passaporte, eu tenho garantia de um plano de salvação para a minha vida. E eu vou deixar as coisas me entristecer, o sugestionamento do adversário que anda ao meu derredor. Nós não somos fracassados não, irmãos. Tem um Deus nos assistindo. Tem um Deus que está falando nessa manhã, tira essas pedras. Quais são as pedras? Você sabe, eu não sei. Mas foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para estarmos meditando nela nessa manhã. Tira a incredulidade. Tira o sentimento de fracasso. Tira o sentimento de derrota. Tira o sentimento de você achar que a do vizinho é melhor do que a sua. Eu sempre digo, pode ser sintético e pode ser genérico. E a gente acha que não é artificial. Que a gente olha e a gente acha que é tudo muito lindo. Toda casa tem problema, todo casamento tem problemas. A diferença é se tem Deus. Se tiver Deus, irmãos, todos eles são solucionados. Se tiver o Senhor, irmãos, Ele vai nos dar estratégia, sabedoria para que a gente avance. Então não se sinta inferior. Não deixa esse mundo, porque muitas das vezes eu estava essa semana pensando, porque, irmãos, a gente vê que a rede social, ninguém vai botar derrota na rede social, né? Mas também tem muita mentira. Meu Deus do céu. E o pior é que o povo que fica na rede social acha que aquilo tudo é verdade. Pessoas, às vezes, que estão ali botando uma coisa, mas está sendo tratado ainda, irmãos. Está passando por... Mas ninguém vai botar derrota. Ok, ninguém está pedindo para botar derrota. Mas, irmão, não vai em tudo aquilo que você vê, não. Porque às vezes a gente vê uma coisa, nossa, mas que família, que marido, que mulher, que filhos. Irmãos, você acha que aquela casa não tem problema? Você acha que não tem adversidade? Você acha que não tem confronto em alguns momentos? Onde tem pessoas, tem, irmãos. Mas graças a Deus para quem tem família. Graças a Deus para quem tem filho. Graças a Deus para quem tem paz, porque tem muita gente solitária. Tem muita gente abandonada. E a gente não consegue valorizar. Aí tudo que vem, ou tudo que a gente vê, a gente acha que parece que é o casamento perfeito, aí daqui a um tempo a gente está vendo a separação. Né? Nossa, mas parecia que era tão perfeito. Aí daqui a pouco a gente está vendo separação, a gente está vendo traição, a gente está vendo um monte de coisa. Então, irmão, não tem perfeição, não. A diferença é estarmos em Cristo e Cristo fazer parte da vida da gente. A diversidade virá. Essa família Jesus amava e veio uma enfermidade. Jesus ficou sabendo. E ele não foi resolver aquele problema de imediato. Eu te digo, nessa manhã, não vai ser de imediato que ele vai nos socorrer. Mas ele vai continuar nos assistindo. Não vai ser de imediato que algumas situações vão mudar. Não vai, irmãos. E a gente precisa entender isso, porque às vezes eu vou ficar de mal com ele, porque não foi de imediato, porque não foi na hora que eu queria, porque eu não queria viver o que eu estou vivendo, ou que aquela família precisou. Irmão, você imagine. Veio o óbito, veio a morte, ele foi sepultado, ele ficou por 4 dias. O que foi melhor? Esse milagre que eles viveram ou Jesus ter chegado, ter repreendido a morte de Lázaro? A enfermidade. Eu acho que o milagre que eles viveram foi muito maior para alcançar... Irmãos, em nome de Jesus, o evangelho não é individualista de você achar que você vai viver o teu milagre dentro da tua casa e ninguém vai ver. Não, as pessoas têm que ver, irmãos, que a tua vida é um milagre, que teu filho é um milagre. As pessoas têm que ver o milagre em nós, irmãos. Porque se não vê em nós, vai ver em quem? Então esse milagre foi muito maior. Jesus podia ter chegado ali, repreendia aquela enfermidade e eles não iriam vivenciar aquela experiência que contagiou e alcançou muitas pessoas ali naquele lugar. Jesus é assim, se ele entrou na tua vida, a bênção não é só para você. Vai estar na tua casa, vai estar na tua vida, mas através do que Deus está fazendo, vai alcançar outras pessoas. Nossa, esse casal era tão problemático, brigava tanto, aconteceu tanta coisa. Olha o que Deus está fazendo na vida desse casal. Olha o que Deus está fazendo na vida desse filho, porque teve uma mãe que perseverou em oração.
Porque teve uma mãe que ouviu de todo mundo que não tinha jeito. Mas a mãe acreditou, o jeitoso que eu sirvo pode transformar. É isso que Deus vai fazer nas nossas vidas. E é por isso que a gente precisa tirar essas pedras, dessas palavras contrárias, negativas do inferno, querendo nos colocar para baixo, fazendo com que a gente não avance, ou fazendo com que a gente entregue os pontos. Não, eu não quero mais nada disso, irmãos, em nome de Jesus. Tudo que Deus já liberou, queira viver. E viva. E vive em paz e em alegria. Se o Senhor falou que vai te dar, só Ele pode, irmão. Eu não posso, mas Ele pode. Se Ele falou, creia e queira viver. Ai, mas estou tendo problema. Não tem problema. É aquilo que eu falo, irmãos, a gente não precisa ter medo de problema. A gente, mais à frente, a gente quer ver o resultado. E terá resultado. Porque Deus é fiel. Eu não sei quais são as pedras que precisam ser tiradas. Eu não sei se você já está deprimido. Eu não sei se você está preocupado. Eu quero te motivar a ser grato a Deus. Glória. Nós vamos para o último mês amanhã, dia 1º de dezembro. Irmãos, eu vejo aqui o último culto que a gente teve aqui. Essa parede estava aberta, estava cheio. Foi a virada que nós estivemos aqui. Irmãos, o Senhor falou que a gente iria viver sobrenaturais. Para mim, sobrenaturais é eu entrar o mês de dezembro e estar de pé. Olhar para os meus, ver de pé. Porque pode estar longe, pode estar fazendo tudo errado, mas a gente ama. Irmão, o fato de estar de pé, tá bem? Amém, irmão. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. No tempo certo estarão aqui, mas o fato de saber que estão de pé, que estão vivos, que estão trabalhando, estão vivendo, eu louvo a Deus, porque eu sei que é Deus guardando, irmãos. E isso traz gratidão ao meu coração, com toda sinceridade, irmãos. Eu sou grata a Deus pela fidelidade dele. Ah, estão passando problemas? Estão, eu também estou passando os meus, só que o meu é diferente porque eu estou na casa do meu pai. Eles não querem estar. Mas estão de pé. Então viver é sobrenatural, é você entender, não me faltou nada. Não me faltou alegria, não me faltou paz, não me faltou amigos, não me faltou momento de prazeres. Se apresentou alguns tipos de enfermidade que ele repreendeu. Quantas coisas Deus não fez. Então a gente precisa fazer essa retrospectiva na vida da gente, para a gente aprender a ser grato. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho aprendido a ser nesse Senhor é grato. Porque eu sei o tipo de família que eu tinha. Era demônio para tudo quanto é lado. Até voava um bocado. Mas Deus foi jogando todos eles por terra. Foi botando tudo no seu devido lugar. E eu digo para vocês, eu tenho paz para servir a Deus. Para glorificar o nome do Senhor. Para testemunhar o que Ele faz. E Ele faz. Vamos nos colocar de pé. Eu não sei que pedra. A ordem foi dada. Tirem a pedra. Tira essa pedra da incredulidade, da baixa estima. Ah, eu nasci para sofrer. Ah, é um karma. Está repreendido em nome de Jesus, irmãos. Não tem karma certo, não. Se Jesus entrar, minha filha, Ele vai quebrar tudo isso. Ele vai trazer novidade de vida. E nós vamos testemunhar que Jesus, Ele faz. Ele é poderoso, Ele é soberano. E que nessa manhã, que nesse primeiro dia da semana, o último dia do mês, você possa se alegrar. Porque quando entra dezembro, a gente quer logo que termina dezembro e vem 2026. E só Deus sabe o que está por vir aí, porque a gente está vendo como é que a nossa nação se encontra, né? Então é necessário se apegar com Jesus, é necessário confiar, porque Deus não perdeu o controle da nação brasileira, não, irmãos. Ele não perdeu o controle, tem um povo, tem um remanescente orando. E eu creio numa mudança para essa nação. Eu creio pela geração que está vindo. Agora eu tenho um neto, né, irmão? Aleluia. Mas quando eu não tinha, eu já acreditava também. Aleluia. Não é? Então a gente tem que crer, né? Numa geração, irmãos. A gente tem que querer uma nação boa, porque a gente tem filhos, a gente tem netos, e a gente quer que seja uma geração bendita, abençoada. Então a gente crê numa mudança do Senhor, para colocar tudo em ordem, para funcionar de uma maneira onde nós continuamos glorificando o nome do Senhor. Então que nessa manhã,
Que o Espírito Santo de Deus te traga alegria, traga a tua memória, porque às vezes é necessário a gente voltar lá no 1º de janeiro, como começou. Eu costumo dizer que sempre os primeiros meses para mim é muito difícil. Vem uma sequência de lutas. Vem mesmo na minha vida. Aí quando vai chegando no meado é que vai acalmando a tempestade. Vem aquelas ondas, porque tem momento que vem sequência de ondas, né? Você só mergulha e levanta e vê que atravessou. Vem outra, você mergulha e levanta e vê que atravessou. Vem no pacote do plano da salvação, mas nem por isso eu vou abrir mão não, porque a salvação é muito melhor, a eternidade é muito melhor, essa garantia que ele me deu é muito melhor, então nada desses problemas vai ofuscar o plano da salvação que Deus me deu na minha mão. E que você possa ter esse entendimento. Vem tudo no pacote, mas o Senhor vai nos ensinar a administrar tudo aquilo que não glorifica o nome dele. Aleluia. Vamos louvar? Aleluia. Aleluia.